Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui agradecendo a associação na figura do Rodolfo e de todos os seus membros. Um agradecimento sempre especial ao Ivo. Eu tenho uma gratidão eterna a ele, desde que eu cheguei aqui. Foi a pessoa que me acolheu de coração e me ajudou e me auxiliou muito. Então eu tenho essa gratidão sempre eterna. Fui convidado hoje para falar aqui um pouco sobre suicídio. Vou fazer uma abordagem um pouquinho diferente, tinha preparado os slides, mas se não tem slides, vamos conversar sobre o assunto. Então vamos falar um pouco dessa parte psicológica, o que tem envolvido as pessoas nesse momento, por que os casos têm aumentado. Então, se a gente estudar a problemática do suicídio, a gente vai ver que Kardec deu atenção especial a esse tema. Só no Livro dos Espíritos, no Evangelho principalmente, foi citado em toda a obra 31 vezes a questão do suicídio. Então a gente tem o Livro dos Espíritos, a gente tem o Evangelho, a gente tem o Céu e o Inferno trazendo todos os casos, a Revista Espírita também trazendo essa problemática toda. Então há uma preocupação de Kardec em trazer essa problemática do Espiritismo. Isso merece um estudo, como se fosse um grupo mesmo, que a gente pudesse estudar toda essa problemática, que não caberia somente numa palestra de poucos minutos aqui para vocês. Então, o que a gente vai falar? Vamos falar da parte psicológica. Se a gente segue para o Obras Póstumas, o que fala? Qual é a marca da transição planetária? É a loucura, o aumento no nível de suicídios, inclusive entre os jovens. Está escrito lá. Como a gente sabe que os tempos são chegados e nós estamos no meio dessa transição planetária, o que acontecia em décadas, em anos, hoje acontece em meses. Por quê? É como se todo aquele nosso entulho psíquico estivesse aflorando nesse momento para que pudesse ser trabalhado, para que a gente possa avançar também no sistema nosso de evolução. Por isso que essa problemática tem aumentado consideravelmente. Lá na nossa casa a gente recebe um número enorme de pessoas que querem tirar a sua vida. E a gente tem dado prioridade porque a gente sabe que suicídio é emergência, é urgência. Então essa pessoa precisa ser atendida logo. A gente precisa fazer uma anamnese, independente do grau que essa pessoa possa estar, de um processo depressivo de grau 1, 2 ou 3, isso eu vou deixar para o médico depois explicar para vocês. Em qualquer grau, a pessoa está em risco de suicídio. E o que na verdade é isso? Como a gente não tem tempo hoje, no mundo de hoje, atarefado, onde a gente tem que trabalhar, pagar as contas, hoje 4 entre 5 pessoas estão preocupadas em sobreviver e não tem acesso a essa parte espiritual. Então a gente não se conhece. Esse é o grande problema, é do autoconhecimento e também há uma distorção sobre esse autoconhecimento. Porque autoconhecimento é saber o que a gente é. Não, o autoconhecimento e o autodescobrimento é quando revelam coisas sobre nós que a gente desconhece. Porque isso faz parte da nossa constituição psíquica do ser humano. Se a gente imagina que 5 a 10% faz parte do nosso consciente, todo o restante faz parte do nosso inconsciente. Ali que estão gravadas todas as experiências que nós trouxemos para essa encarnação aqui, onde vamos atrair as situações da nossa vida para aprender e seguir em frente. Então a gente vem para essa encarnação com um conjunto de vidas que estavam em desarmonia de vida passada. A gente vai atrair as situações, vai viver as situações para aprender, para reparar, para ajustar, porque lá atrás a gente foi contra essa lei. Só que a gente vai fazendo a vida e não vai dando atenção a essas situações. Isso aqui está aqui dentro. Alguma hora isso vai aflorar. Vai aflorar através de uma doença, para chamar a atenção que tem algum conteúdo interno seu que não está sendo visto. E de que maneira isso aflora? Às vezes com uma depressão, com uma ansiedade, com uma síndrome do pânico, uma doença autoimune, eu poderia falar uma série de doenças, uma fibromialgia. O corpo vai representar para que você volte a ter atenção ao que está lá dentro, escondido e não trabalhado. E a gente tem vários mecanismos de fuga, né? A gente às vezes vai para a bebida, às vezes a gente vai para o sexo, às vezes vai para as drogas, viagem. Tem gente que não consegue ficar sem viajar, porque se ela ficar parada, ela tem que pensar nas questões internas. E o que a pandemia fez com todo mundo? Colocou todo mundo em casa. Então tem muita gente que descobriu que era casado, que tem filho, e tiveram que conviver ali, né? E aí os conflitos fizeram o quê? Ampliaram.
Então aumentou-se violência doméstica, número de divórcios, problemas mais sérios dentro das relações. Por quê? Foi uma oportunidade que as pessoas tiveram de rever os seus padrões de vida. Alguns conseguiram aproveitar, outros não conseguiram aproveitar essa oportunidade. E eu acho que se a gente vivesse a vida como um oportunista no sentido de todas as oportunidades que eu estou vivendo, vivenciando, tem que servir para mim como um aprendizado. O que eu preciso aprender com essa situação? Por mais difícil e dolorosa que seja aquela situação, é o nosso aprendizado que a gente tem que fazer. E é essa a nossa dificuldade. Então, tem provas que são mais duras. Tem gente que tem perda de uma criança pequena. Então, é difícil ou é fácil perder, por exemplo, um filho de 4 anos de idade? Difícil, não é? Mas o que Deus quer quando leva uma criança de 4 anos de idade da gente? A gente faz essa pergunta, consegue ter esse nível de consciência para tentar entender qual é o plano divino, o que a gente precisa aprender? Então vamos colocar, se a gente conhecesse o outro lado. Se aquela criança era uma pessoa de muita afinidade com você de outras vidas, em desdobramento falasse para você que precisava de mais 4 anos para dar um salto evolutivo dela, você aceitaria recebê-la? Claro que aceitaria recebê-la. Só que ela viveu os 4 anos, você veio com véu do esquecimento, não lembra mais disso, e você faz uma programação. Aquilo que poderia ser bom, que foi bom para a criança, se transformou numa programação negativa que você levou até o final da sua vida. Porque você veio ajudar aquele conteúdo, mas o que você veio resolver na vida ficou perdido por causa daquela situação. Podemos transformar para uma perda de emprego, para um relacionamento que tenha acabado, para todas as situações da nossa vida, decepções muito grandes que nós vivemos, porque faz parte do nosso desenvolvimento ser humano. O que a gente vai aprender com aquilo? A gente vai aprender a ser um ser humano melhor ou vai continuar repetindo os mesmos erros, né? Às vezes as pessoas nos procuram e falam assim, eu estou no 4º casamento e não dá certo. Aí eu falo assim, qual é a única coisa igual nos 4 casamentos que tem? Você, criatura, né? Então, o que você precisa fazer para mudar, não é? Então, são coisas que a gente precisa se questionar, porque senão a gente fica jogando e não entra na responsabilidade que o Ivo tanto falou. A gente coloca a culpa no outro e esquece de olhar para a gente e mudar. Eu falo sempre, tem uma frase que a gente sempre fala, que a dor é proporcional à nossa rebeldia. Se não doeu o suficiente, ainda não mudou. Na hora que mudar, você vai passar para outra etapa. E se a gente aprende a lição, a gente não precisa mais vivenciar aquele sofrimento. Então a gente precisa perceber o que a vida está nos trazendo e trabalhar com essas informações, modificar com as experiências que a gente está tendo, para que a gente não caia numa situação de desespero, não pense em tirar a nossa própria vida. E conforme o Ivo falou aqui também, que eu posso acrescentar, de todas as religiões, nós espíritas, né, somos o que mais pensamos em suicídio. Sabiam disso? De todas as religiões. Como a gente tem muito conhecimento da vida após a morte, a gente sabe inconscientemente que vai ter outra oportunidade. Então, às vezes, quer acabar mesmo sabendo das consequências. Então, a quantidade de espíritas que pensam em suicídio é muito grande. Opa, desculpa. Então, assim, é muito grande. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E isso entra na fase dos atenuantes e agravantes, quando a gente pratica um ato desse. Se a gente tem muito conhecimento e tira a própria vida, a gente vai passar por uma situação muito mais delicada do outro lado que outras pessoas que não têm tanto conhecimento quanto a gente. Eu falo assim que o maior umbral, né, é o dos espíritas, né? O dos palestrantes só não é maior porque são poucos, senão a gente estava lá, estava firme lá, porque a gente tem que praticar tudo isso que a gente está falando, né? Então a gente tem uma obra inteira preparada aí que fala sobre as fragilidades morais, que é o Pentateuco, e a gente não reconhece as nossas fragilidades. Como é que o Evangelho vai nos ajudar? Como é que a doutrina espírita vai nos ajudar se a gente não reconhece os nossos problemas? Então, quem que pode nos ajudar nesse sentido? A gente trabalha muito com a Joana de Ângeles, né, que muitos de vocês falam que é uma leitura muito difícil, né? Pega, lê uma página e fecha, fala, muito difícil, não vou ler isso, não. Por quê? Joana de Ângeles fala sobre os aspectos psicológicos. Você não lê Joana de Ângeles, um dia eu li o livro inteiro, não tem graça.
Você tem que refletir, porque cada parte dos textos de Joana de Ângeles são uma reflexão, um convite a um mergulho interno, para que a gente possa começar a mudar os nossos comportamentos. E Joana sempre diz, quando a gente está interessado em realmente se conhecer, se modificar, recursos extraordinários são colocados a nosso favor para nos ajudar nesse processo de mudança. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção como a gente funciona no mundo, parar de olhar para o outro, colocar a responsabilidade no outro de tudo, assumir a responsabilidade por todas as escolhas que você fizer. Então eu falo assim, por exemplo, aquele homem que não deixa a mulher trabalhar. Eu não quero que a minha mulher trabalhe. E hoje perde o emprego, através do seu orgulho. Como é que ele lida com isso? Porque ele não aceitou que ela trabalhasse, agora ele perdeu o emprego, ele é o provedor da casa. Ele pensa em tirar a vida dele, porque ele não vê razão para ele continuar. Se ele não tivesse impedido, por exemplo, a mulher de trabalhar, hoje ela podia estar ajudando ele. Então, às vezes, a gente cria a situação e depois não sabe como sair dela e foge. E ainda deixa os familiares numa condição muito pior. Então, todas as ações que a gente faz, isso é para vocês pensarem, né? Tem gente que, às vezes, começou a se relacionar agora, já tem a primeira frustração na sua vida, uma desilusão muito grande, já quer tirar a vida porque não deu certo o relacionamento. E quantos relacionamentos a gente não vai, às vezes, tendo até acertar com uma pessoa que possa caminhar junto com a gente? São pessoas que, às vezes, estão na nossa vida para nos ensinar alguma coisa e a gente precisa aprender, senão a gente vai continuar atraindo as mesmas coisas e repetindo os mesmos erros. A gente não está aqui para experimentar, não está aqui para aprender. Então, na minha experiência de tratamento, eu falo que não são os erros que trazem grande problema na nossa vida, mas a repetição dos erros. E às vezes o que a gente está repetindo aqui, a gente já vem repetindo há muito tempo atrás. Porque a origem dos nossos males tem causas na vida de hoje e causas em vidas anteriores. Então, a gente veio aqui para reparar tudo isso. Então, as situações vão sendo trazidas e o que é o mais importante, como é que a gente vai lidar com elas? E essa dificuldade de lidar com elas é que causa os grandes problemas. Então, o que acontece? Como eu não enxergo o que eu tenho aqui dentro, eu vou deprimindo, eu vou entrando em depressão. Existe um conflito aqui dentro de mim que eu não estou resolvendo. É como se tivesse um monstro dentro de cada um que rouba essa sua energia, porque o conflito está lá. E aí, hoje eu já acordo de manhã, faço aquele esforço, consigo ir para o trabalho, faço as coisas mais mecanicamente, volto para casa. Só que aquele conflito vai aumentando, até o ponto que eu já não consigo sair de casa para fazer as minhas atividades. Procuro um médico. O que o médico vai fazer? Ele vai me avaliar, vai me dar uma medicação, essa minha energia vai restabelecer um pouquinho, eu vou voltar às atividades. O que eu estou representando aqui, ele é causa ou ele é efeito? Ele é efeito, a depressão é um efeito. A causa é o conflito que a gente não sabe qual é, que está puxando a nossa energia. Então vamos supor, se daqui a um ano eu não mudei nada, não aproveitei essa oportunidade para refletir sobre a minha vida, tiro a medicação, o que acontece? Você volta ao mesmo estado anterior. Então um psiquiatra experiente, ele nunca tiraria o remédio se a pessoa não mudasse o seu padrão de vida. Então, assim, é importantíssimo você fazer esse trabalho em conjunto, mas refletir o que te levou a ficar naquele estado ali, para que você possa transpor, possa mudar aquele estado que está ali. E geralmente a gente não faz isso. A gente vai ao médico, toma remédio e continua fazendo a vida normal, até o momento que aquilo vai se agravando, e a gente vai ficando cada vez numa situação pior. E aí o que acontece com a gente? Quando a gente está numa situação onde a nossa frequência, onde a nossa energia está baixa, o que acontece? A gente baixa a nossa frequência. Quando a gente baixa a nossa frequência, a gente dá acesso ao quê? Aos cobradores nossos do passado, que vão aproveitar da nossa debilidade para jogar aquela pazinha, para agravar mais aquela situação. Então, por sintonia, por você estar numa situação muito ruim, você também abre espaço para processos obsessivos que vão fazer você ficar pior. Então, quando você vê uma pessoa que está em depressão, como é que se ajuda uma pessoa que está em depressão? É uma pessoa que já sente culpa.
Porque vamos supor, eu conheço gente que está em depressão, que tem uma vida boa, que tem um bom emprego, mas está lá o processo depressivo lá. Ela já se sente culpado. Adianta você virar para aquela pessoa e falar para ela, vamos lá, olha que dia bonito, se anima, vamos sair. Você tem tudo. Isso ajuda ou piora a situação dela? Piora, porque você está aumentando a culpa dela. Porque se ela já se sente mal, imagina tendo tudo isso, tanta gente que não tem, eu era para estar bem e não estou, então eu fico pior. Então não é assim que se ajuda uma pessoa em depressão. A gente ajuda uma pessoa com depressão com amor. É reconhecer e amar a pessoa do jeito que ela está. Porque se a gente agravar o quadro daquela pessoa que já está no quarto trancado, que não toma banho, difícil é entrar lá no quarto e deitar junto, fazer um carinho, dizer que ama, que está ali do lado dela porque ela precisar. É muito difícil fazer isso. Agora ir lá agravar as culpas dela é muito mais fácil. Então a gente também não está preparado para auxiliar as pessoas que passam por dificuldades ao nosso lado. E às vezes a gente agrava a culpa, até nas próprias casas espíritas, dependendo da fala, a gente pode estar agravando a culpa a essas pessoas. Então ela vai ali tentar buscar ali um auxílio, ela sai dali se sentindo mais culpada, sai dali se sentindo numa situação pior. Então a gente tem que ter cuidado quando usa as palavras para tratar desses temas, porque para a pessoa não sair dali pior do que ela chegou. E eu acho que a consciência nossa é que sempre vai nos curar. Então está lá no Evangelho, né? Conhecerei as verdades, ela vos libertará, pedir obterei, buscais e achareis, bater na porta, que ela vos abrirá. É para a gente se mover. Se mover no que sentido? Do nosso favor. Vamos buscar as respostas, né? Para as nossas dores da nossa alma, para a gente poder vencer isso. Né? Eu posso perguntar para você, quando está doendo muito, 90% das pessoas que sofrem, elas sofrem resignadas ou revoltadas? O que vocês acham? Que Deus é injusto comigo, por que eu estou passando por isso, por que eu estou vivenciando essa dor, eu não era para... Olha o orgulho aí também, né? Uma série de outros fatores. Por que isso está acontecendo comigo? A gente não tem entendimento, não vai buscar saber por que a gente está vivenciando aquilo ali, o que a gente precisa aprender para sair daquele movimento. A gente fica na reclamação. Isso vai ajudar ou agravar a nossa situação? Vai sempre agravar a nossa situação. É isso que a gente tem que perceber. Então a gente está ali para acolher todo mundo, tratar dessas pessoas, acompanhar essas pessoas para que elas possam vencer. E a gente, às vezes, como recebe gente de muitas religiões, a gente, às vezes, tem ferramentas psicológicas que a gente pode abrir mão, né? Eu tenho um escritor de psicologia que eu acho muito bom, que é o Viktor Frankl, não sei se vocês conhecem, O Homem em Busca do Sentido da Vida. É uma pessoa que viveu num campo de concentração, perdeu a família toda, a história é muito interessante e ele mostra como ele supera toda aquela dificuldade e dá um sentido para a vida, viveu até 92 anos, deu palestra e ajudou muitas pessoas na vida. Então, ele poderia ter feito uma programação negativa por um histórico tão doloroso de vida, mas ele resolveu sobrepor a tudo isso e fazer uma programação positiva para vencer as dificuldades. Então essas histórias nos ajudam sempre com recursos, né? Os livros, tudo isso que a gente lê nos ajudam a ter recursos para que a gente possa sair da situação que a gente se encontra hoje. Então vamos trabalhar a nosso favor, porque a gente quer ser feliz, né? Todo mundo aqui quer ser feliz. Aí a gente faz aquela pergunta, você trabalha para isso? Invariavelmente a gente sabe que não. A gente não trabalha, a gente quer uma coisa, mas a gente não faz nada. Então a gente precisa se mover. Se a gente quer melhorar como ser humano, quer evoluir, não quer ser pego nesses processos de doenças, a gente tem que começar a trabalhar para mudar esse padrão mental que a gente tem. Porque é muito difícil você ver como as famílias às vezes tratam, não é um julgamento, é uma constatação. Eu já estou nisso há mais de 20 anos, a gente já atendeu mais de 10 mil pessoas. Então eu já ouvi de tudo que vocês possam imaginar. Então a gente sabe que a problemática é difícil. Isso desestrutura não só a pessoa, como a família inteira. Então a gente, quando acolhe não só a pessoa, a gente tem que acolher a família. Tem que tratar de todo mundo. Não é só daquela pessoa que quer suicidar. Tem que tratar da mãe, tem que tratar do pai, dos irmãos, tudo.
Imagina como é difícil, por exemplo, nascer numa família onde o pai e a mãe têm depressão. Como é que é nascer numa família onde você não tem uma perspectiva positiva de vida? Já pensaram nisso? É mais fácil ou mais difícil para essas pessoas? Aí eles falam assim, não, a depressão é genética. Não, não é genética. Mas qual foi o seio que essa pessoa foi criada? Sem referência nenhuma boa. Então fica até difícil você construir novas referências. Precisa de um esforço muito maior. Então a gente tem que ter uma atenção de como é que aquela pessoa chega. Quais são as origens, como é que ela foi criada, como é que ela chegou até esse momento, como é que foi construído esse processo de doença nela. E começar a ajudar, vamos buscar respostas juntos. E é isso que a gente tenta fazer com todo mundo que vai. Vamos buscar as respostas, que o processo de conscientização da pessoa é que traz a verdadeira cura. Quanto mais consciência a gente tem, melhor a gente fica. Então esse é o processo de conhecimento, de descobrimento, de busca dessa parte interior. Eu posso dizer que a gente atende, né, muita gente, e eu posso até citar alguns casos para vocês verem como é difícil. Eu estou falando muito da vida presente, mas posso falar da vida passada também. Então, a gente atende, quando eu ainda estava no Brasil, antes de vir para cá, a gente atendia pessoas de várias casas espíritas que eram indicadas para a gente e vinha muita gente com suicídio. Então, a gente tinha os dias de trabalho, recebia isso antes, e quando abriu o trabalho para ver o que estava, qual era a situação daquela pessoa, quando abriu o trabalho, a pessoa já tinha se suicidado. Imediatamente você reconhece que a pessoa não está mais com o corpo físico. E aí, conversando com a equipe espiritual, já que nós viemos até aqui, vamos entender a problemática daquela pessoa. Então, na hora que a gente foi pesquisar mais profundamente, o que tinha acontecido em vidas anteriores? Por isso a importância, às vezes, do véu do esquecimento, mas depois a gente tem a parte do esclarecimento também. Quando a gente foi ver a vida passada, né, o que construiu e trouxe, existia uma dificuldade daquela adolescência muito grande de viver naquela família. Não conseguia se relacionar bem com o pai, não conseguiu relacionar bem com a mãe. E André Luiz fala muito disso nos seus livros, que às vezes a personalidade não é totalmente obliterada e ainda vem com algumas lembranças para cá. E isso dificulta muito o processo. Então, o que aconteceu? O pai, em vida anterior, sequestrou aquela criança, que era filha, levou para um lugar de prostituição, que era coordenado pela mãe, e ela foi explorada de todas as formas possíveis e morta naquele lugar. Hoje, se ela tirou a vida, naquela vida veio trazer a vida. Você acha que era um relacionamento fácil ou difícil em casa? Inconscientemente, você acha que as energias que ligavam aquelas pessoas eram energias tranquilas ou energias de conflito e dificuldade? Energias de conflito e dificuldade. Então, se conseguisse resolver isso antes de ter atendido, poderia ter atenuado essas energias para possibilitar uma integração melhor daquelas pessoas. Né? Então, a gente sempre vai aprendendo. Hoje, a gente sabe aonde são construídos os nossos problemas. Isso ajuda a gente a pensar e tomar caminhos diferentes. Quem que vai modificar? A pessoa? Sempre. O ser humano é que vai se curar. A gente é só um facilitador de conhecimento, de informação, mas a mudança é da pessoa. A gente não vai terceirizar nada, é sempre ela com ela mesma. Então, conforme você vai tomando mais consciência, você tem mais força para sair dos processos que tanto te aprisionavam. E é isso que é o objetivo de se tratar, e a gente já vem fazendo isso há muito tempo. Então a gente sabe que nesse momento, o que demorava aquelas décadas, anos, estão aparecendo em meses. E as pessoas estão se desequilibrando muito. Então elas estão precisando de apoio, estão precisando de auxílio, as palestras são importantíssimas. Eu falo que o trabalho mais importante de qualquer casa espírita é a palestra. O resto é em conjunto ali. Você na palestra, além de você estar fazendo seus resgates, você está refletindo sobre aquelas informações, pensando sobre aqueles assuntos, começando a modificar. O resto dos tratamentos estão ajudando, como um passe, uma água fluidificada, um intercâmbio com o espírito. Então, se uma pessoa vai à sua casa com depressão, cheque principalmente se ela está fazendo um acompanhamento médico.
É fundamental. Eu não atendo ninguém com ideia suicídio que não tenha sido acompanhada por um psiquiatra. Tem que estar sendo acompanhado por um psiquiatra. Tem que ter sido acompanhada por um médico. E às vezes você chega em depressão, é uma coisa, às vezes é um problema fisiológico, um problema de tireoide, onde você resolve com medicamento e aquela depressão passa. Então você tem que trabalhar junto. O que é do espírito a gente trabalha, o que é do físico, deixa a medicina trabalhar com o que é do físico. Então tem pessoas que buscam às vezes o espiritual para anular o físico. Está errando. Então, assim, todas as palavras a gente tem que confiar nas pessoas que vão até a gente. Às vezes a pessoa fala que está fazendo um tratamento com um psiquiatra. Não dá para entrar em contato com todo psiquiatra de paciente para saber se ela está fazendo tratamento ou não. É difícil também para a gente controlar isso tudo, né? Mas a gente tenta checar com a família, se ela está indo ao médico mesmo, que medicação está tomando, mas para um sentido dela não ficar constrangida, se ela estiver mentindo, a gente vai acabar percebendo que ela está mentindo. Mas tem que ter o acompanhamento. E aí, com o acompanhamento, com o nosso acolhimento, com o atendimento fraterno, com tudo o resto, a gente vai ajudando gradativamente a ela sair desse processo. E é o que a gente sempre fala, que é um tratamento. Não espere milagre, não espere que você chegou aqui depressivo, amanhã você vai sair daqui sorrindo, pulando, resolvendo a sua vida. Isso é um caminho que a gente vai fazer junto para que você saia desse processo. Às vezes a pessoa demorou 40 anos para entrar num processo desse pesado. Ela quer em um mês resolver o processo dela todo? Você acha que a gente é capaz de fazer isso com alguém? Tirar uma pessoa de um processo de tanto tempo? A gente vai fazer um caminho com ela, né? Para ir demovendo ela daquela situação. Vai ser apenas de uma vez. Eu falo que é um tratamento, é um acompanhamento constante. A cada vez que ela vem, ela vai se ajudando e vai saindo desse processo. Então a gente sempre trabalha isso, com a consciência, com o acolhimento, esclarecendo as dúvidas, conversando sobre as pessoas, fazendo com que elas entendam o seu processo de vida, para que elas possam transpor tudo isso. Então eu acho que dessa maneira a gente ajuda as pessoas a vencerem essa ideia de se suicidar. Não é causando medo, não adianta pedir para ler o livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, dizendo, olha, se você morrer, para algumas pessoas até resulta, mas não é a melhor ferramenta, né? A gente tem que entender qual é a problemática daquela pessoa e ir modificando gradativamente. Então, eu acho que nesse processo, desse tema que é tão importante, é começar a se perceber, começar a olhar para dentro. Tem muita gente que está em depressão hoje que não sabe que está em depressão. Que é uma pessoa que sai, está com os amigos, às vezes sorri. Esse que tem o maior risco de se suicidar do que aquele que está em depressão grave na cama, porque daquele você já está esperando tudo. Mas aquela pessoa que convive no seu dia a dia e que parece estar normal, é essa pessoa que sempre nos pega de surpresa. Porque essa pessoa é mais capaz de cometer suicídio, quem está numa depressão leve, do que quem está sendo acompanhado, cuidado, com medicamento e todo o resto. Então a gente também tem que ter muita atenção ao que a pessoa fala, às ideias. Às vezes ela deixa dica, às vezes ninguém vai sentir falta, a minha falta. Ela começa, eu gostaria de me despedir de algumas pessoas. Ela vai sempre soltando algumas frases que vão alertando a gente para que a gente tenha atenção. Porque senão a gente é realmente pego de surpresa. Às vezes a gente convive e quando acontece isso, principalmente conosco, que é do meio espírita, uma pessoa próxima às vezes tira a própria vida e a gente, como que eu não percebi isso, né? Eu estava tão perto daquela pessoa e não percebi que ela estava pensando em tirar a vida dela. Porque hoje em dia é muito difícil as pessoas também se interessarem pela vida do outro. É tudo, oi, tudo bem, mas não pergunta, não olha nos olhos, está tudo bem mesmo, precisa de alguma coisa, está ali disponível. Isso que é ser fraterno, ser caridoso, é estar olhando para cada um e tentar entender o que está se passando na vida das pessoas que estão à nossa volta. Porque senão fica uma convivência muito superficial e a gente precisa aprofundar as relações para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas possíveis. E hoje, nesse dia que a gente está aqui, nesse domingo, essa quantidade de pessoas aqui que é extraordinária, nós também somos agentes transformadores para que a gente possa ajudar pessoas que também estão à nossa volta. Não só na casa espírita, mas também nos lugares de nossa convivência, no trabalho, no prédio onde a gente mora, no lugar onde a gente frequenta. A gente tem que estar tendo atenção
as pessoas que estão na nossa volta. Quem sabe ali a gente não vai estar proporcionando um auxílio que vai transformar a vida daquela pessoa. Então a gente tem que começar a ter atenção para que a gente possa auxiliar as pessoas, né? Então, eu poderia falar aqui há muito tempo sobre esse tema, principalmente falando de tratamento. A gente sabe que muitos processos depressivos, a gente às vezes traz conteúdos cristalizados de desistências de vidas anteriores que repercutem muito. Então, às vezes, uma pessoa tem uma vida boa, mas ela tem uma tristeza que ela não sabe de onde vem aquela tristeza. E quando a gente vai investigar mais profundamente, a gente vê que tem conteúdos ainda presos em determinados lugares, cristalizados naquela dor, naquela consciência e que vai puxando a nossa energia. Quando você trabalha resgatando esses conteúdos, a pessoa restabelece a energia e sai do processo depressivo dela também. Então a gente já faz isso há muito tempo. Então as possibilidades são imensas, porque não existe um processo igual ao outro. A gente deu só alguns exemplos. O importante é sempre investigar, buscar junto, trabalhar junto, para sair desses processos. E a gente tem acompanhado com muito sucesso, muita gente conseguiu vencer os seus processos depressivos. Esse retorno para a gente é muito positivo, porque essas pessoas acabam ficando muito próximas da gente e às vezes a gente vê que elas às vezes começam a se envolver no trabalho com um sentimento de gratidão de ter recebido tanta ajuda e hoje com aquele conhecimento, por tudo que vivenciou, tem empatia para receber aquelas pessoas que estão chegando na mesma situação dela e o trabalho flui, né? Então, a gente tem muito boas experiências das pessoas que chegam com dificuldades. Primeiro elas buscam a casa espírita pela dor e não pelo amor. E depois elas começam a emanar cura para as outras pessoas também, com todo o benefício que elas receberam durante todo esse tempo. Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês no dia de hoje, que é um tema importante. Às vezes, quando a gente fala muito, a gente também estimula pessoas a se suicidar. Infelizmente é assim, tem um lado bom e o lado ruim, que a gente sabe disso, mas que a gente leve isso daqui como um aprendizado. Estou numa situação difícil, existem possibilidades de tratamento, eu tenho várias ferramentas que podem me trazer auxílio nesse momento, não só médica como espirituais. Vamos abrir mão de todas as situações que a gente tem a nosso favor para que a gente possa vencer e sair dessa situação que a gente se encontra. Esse é o objetivo. Tá bem? Era essa palavra que eu queria trazer para todos vocês no dia de hoje.